Gente, de volta, vamos falar um pouquinho do pâncreas. Estamos tratando do pâncreas aqui dentro do sistema endócrino, até porque o pâncreas é, sem dúvida alguma, uma glândula endócrina muito importante, mas vamos lembrar que nós já tratamos do pâncreas também quando nós falamos de sistema ou aparelho digestório, certo? O pâncreas ele está entre aquele grupo de estruturas que nós chamamos de glândulas anexas ou órgãos anexos do tubo digestório, fazendo parte do aparelho digestório. Só que o pâncreas também está relacionado com o controle da quantidade de glicose disponível no nosso sangue. Sim, quem já associou o pâncreas com uma doença chamada diabetes, hiperglicemia, como ela também pode ser chamada, né? Uma hiperglicemia de origem metabólica, hormonal, vocês estão certíssimos. É por isso, gente, que nós costumamos dizer que o pâncreas ele é uma glândula anfícrina. Esse termo anfi já apareceu outras vezes para a gente em aulas de biologia. Anfíbio, duas vidas, né? O animal que vive em terra, mas também vive na água. Anfícrina, glândula com dupla função. Ela é uma glândula endócrina, por produzir hormônios como insulina e glucagon, mas também é uma glândula exócrina, por produzir uma substância que vai para o sistema digestório, chamado de suco pancreático. Gente, vamos lá. Vamos mexer com a função endócrina agora, que é a que nos interessa. Já falamos dele quando nós discutimos sistema digestório na sua função exócrina. Primeiro hormônio produzido pelo pâncreas, o mais conhecido de todos, a insulina, que é produzido pelas células beta-pancreáticas. Eventualmente, embora não seja comum nos vestibulares, isso pode ser perguntado, tá, gente? Então, assim, de novo, quem vai fazer aquele vestibular muito específico de medicina, quase sempre nas faculdades particulares de alto padrão, às vezes eles forçam a barra. Podem, inclusive, falar para vocês de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans é onde nós encontramos as células beta-pancreáticas, alfa-pancreáticas e delta-pancreáticas, que são regiões de produção de hormônios dentro do nosso pâncreas. Importância da insulina, gente. Ela está relacionada com o transporte de glicose do sangue para dentro das nossas células. Cuidado, não é que a insulina carregue a glicose. A insulina, ela sensibiliza as membranas das nossas células e ela abre a porta da célula para a entrada de glicose. Ela é uma facilitadora da entrada de glicose, certo? Mais insulina, maior transporte de glicose do sangue para as células, a taxa de glicose no sangue, que a gente chama de glicemia, ela cai. Quando a nossa glicemia cai, ela não pode cair demais. A ausência total de glicose no sangue, gente, ela causa perda de força, desmaio, tá? Talvez você já tenha sentido isso em alguma situação. Às vezes, durante uma atividade física, você começa a sentir uma moleza, uma indisposição, até um pouco de sono. Isso pode estar relacionado com hipoglicemia, com a queda excessiva da glicose. Se você não se alimenta direito também, aquele pessoal que depois de passar a noite inteira em jejum, também não toma café da manhã, vai para a escola e só resolve comer na hora do almoço, depois da 1h da tarde, às vezes durante a aula também sente o efeito da hipoglicemia. Para que o nosso corpo não sofra com hipoglicemia, para que a gente não corra nenhum risco grave, o próprio pâncreas produz um outro hormônio chamado glucagon, produzido nas células alfa-pancreáticas. O que o glucagon faz? Ele atua principalmente sobre o nosso fígado. Lá no nosso fígado, nós temos estoque de um tipo de carboidrato, de um polissacarídeo chamado glicogênio. E esse glicogênio vai ser quebrado em moléculas de glicose que serão lançadas no sangue e serão utilizadas para o controle da nossa glicemia. Tudo bem, gente? Então, insulina reduz a taxa de glicose, glucagon aumenta a taxa de glicose. Quando esses dois hormônios estão sendo produzidos de forma equilibrada, o nosso corpo funciona bem. Você não fica nem hipoglicêmico nem hiperglicêmico. Lembrando e repetindo, as pessoas diabéticas elas têm desequilíbrio na produção de insulina ou insensibilidade à insulina.
As pessoas que têm insensibilidade à insulina geralmente vão desenvolver essa doença ao longo da vida, principalmente depois dos 40 anos. Ela está muito relacionada com má alimentação, com falta de atividade física. Então, apesar do corpo continuar produzindo insulina, as células deixam de utilizá-la da maneira adequada. Tá? Vamos dizer que é uma diabetes mais branda, que pode ser controlada com atividade física e dieta. Pessoas que desenvolvem diabetes ainda na infância, uma diabetes mais grave, que precisa do tratamento com insulina injetável, em geral são pessoas que têm essa doença principalmente devido a patrimônio genético, tá? Ela tem um caráter bastante hereditário. E no caso, o tratamento com insulina vai ser necessário durante a vida inteira. Somatostatina, gente. Ele é um hormônio pouco falado, tá? Ele é um hormônio também produzido pelo pâncreas, mas ele também é produzido em pequena escala pela nossa hipófise. A somatostatina é o hormônio mais recentemente reconhecido, está relacionada com a regulação da produção de insulina, com a produção de glucagon e até com a produção de GH. O pessoal do meio fitness aí fala bastante de somatostatina, principalmente quando pensa em produção de GH. Bom, gente, glândulas suprarrenais. Já estamos vendo o posicionamento delas. As glândulas suprarrenais, como o nome já diz, estão posicionadas na parte superior dos rins. Os rins que estão ali mais ou menos na região das suas costas, na altura da sua coluna lombar. Pessoal, as suprarrenais, também conhecidas como adrenais, elas estão relacionadas com a produção de alguns hormônios, como a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Detalhe, hein, gente? Esses hormônios, principalmente adrenalina e noradrenalina, também fazem o papel de neurotransmissores. São produzidos principalmente nos momentos de excitação ou até de irritabilidade, quando está nervoso, ou até quando está ali muito emocionado com alguma coisa. Esses hormônios são produzidos e atuam como neurotransmissores. Bom, gente, então, nas suprarrenais, a gente produz as catecolaminas. Você vai falar, pô, Fabrício, nome novo? Não, gente. Na verdade, é um termo genérico que a gente usa para distinguir adrenalina e noradrenalina. Então, você já sabe, se alguma prova diferentona por aí falar de catecolaminas, está falando desses dois tipos de hormônios que também são neurotransmissores. Eles são produzidos na medula da suprarrenal. Vocês estão vendo aí, voltando no slide, que a parte mais interna das suprarrenais a gente chama de medula. Medula na biologia é sempre alguma coisa que está no interior, que está dentro de um órgão. E elas atuam como estimuladoras do sistema nervoso. Quando você está ali muito nervoso, está até tremendo de repente, pele fria, tomou um susto, ou até está muito emocionado, isso tem tudo a ver com adrenalina e noradrenalina, certo? Vamos falar um pouquinho delas no sistema nervoso. Cortisol, gente, e aldosterona são produzidas no córtex. É aquela parte mais superficial da medula, é aquela parte mais superficial que envolve a medula das suprarrenais, certo? Sempre que fala de córtex no corpo humano, é uma parte mais externa. O cortisol, ele está relacionado com quebra de proteínas para que os aminoácidos liberados por essas proteínas sejam aproveitados no nosso metabolismo. Quando que isso acontece? Longos períodos de jejum e também situações de extremo estresse. O cortisol, inclusive, é conhecido como hormônio do estresse. Não é saudável para o nosso corpo quando nós ficamos produzindo cortisol por muito tempo. Daí a necessidade de combater o estresse. E a aldosterona, gente. A aldosterona é um hormônio que está relacionado com o controle da nossa pressão arterial. A aldosterona, ela causa retenção de sódio lá nos nossos rins, o que gera aumento do volume de líquidos no nosso corpo, causando hipertensão. Gente, eu sei que hipertensão não é uma coisa desejável, mas quando uma pessoa está em estado extremo de desidratação, reter sódio para manter a água dentro do corpo é uma estratégia de sobrevivência, certo? O problema é quando nós temos desequilíbrio de sódio no nosso corpo, o que pode gerar um quadro grave de hipertensão, que pode gerar, como a gente sabe,
problemas circulatórios, problemas cardíacos. Pessoal, fechamos por aqui a aula a respeito de suprarrenais e também de pâncreas e continuamos já já com o restante do sistema endócrino.